Olá, amados irmãos, que a graça, que a paz, as misericórdias do Senhor Deus nos sejam multiplicadas e alcancem toda a nossa família, a nossa Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e também a você, visitante amado, que está neste nosso canal neste domingo, para juntos adorarmos ao Senhor. Eu queria te fazer um convite muito simples. Eu queria que você pensasse junto comigo. Estou diante do Rei dos Reis. Estou diante do Senhor dos Senhores. Preciso dar a Ele toda a minha atenção. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus que no passado operava as maravilhas, ainda no presente assim o faz e no futuro há de continuar a fazê-lo para a glória do teu santo nome. A ti, Senhor, nós ousamos levantar a nossa voz para te louvar, para te engrandecer, para te adorar. Mesmo sabendo, ó Deus, que somos imperfeitos, mesmo sabendo, ó Deus, que somos falhos e que muitas vezes, ó Pai, fazemos coisas que te entristecem. Ó Deus, nesse momento nós queremos te pedir perdão. Neste momento nós queremos colocar diante do teu altar tudo aquilo, ó Pai, que fizemos de maneira que te entristeceu, ó Pai, que te feriu o coração. Tudo aquilo, ó Pai, que pensamos ou que falamos que não acha, ó Pai, ressonância na tua santa palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Desperta-nos, Senhor, para o arrependimento, para que possamos confessar os nossos pecados diariamente e também abandoná-los e assim, ó Pai, te agradar e assim vivermos para ti. Aceita este culto que é dado somente a ti. Prepara o coração de todas as pessoas que vão ouvir a mensagem e os louvores. Que seja feita a tua vontade e que almas e que vidas sejam salvas integralmente para a tua honra, para a tua glória, para que haja festa no céu. Em nome de Jesus. Amém. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. O desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Santo nome incomparável de Jesus amado meu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom dos da fé, a esperança do porvir, nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o monte aparecer. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus, lá no Evangelho de João, capítulo número 3, do verso 16 ao verso número 21. Eu sei que o 16 você nem vai precisar ler, não é verdade? Você vai recitá-lo de coração, de cor, por já ter aprendido assim. Mas você que é novo na fé, você que tem chegado agora à casa do Senhor, ou você que nunca tinha ouvido uma mensagem do Evangelho, preste muita atenção nestes versículos. João 3, de 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Palavra do Senhor através do apóstolo São João, santo homem separado por Deus para escrever este evangelho e assim também ser boca de Deus a nos falar aquilo que o Senhor tem para nós. O evangelista João, ele entra para a história como o apóstolo do amor. Ele entra para a história como aquele a quem Jesus ama. E não à toa, durante a leitura do Evangelho de João, nós encontramos tantas referências a este sentimento e também
tantas referências práticas sobre o que é amar e o que as pessoas que amam devem fazer. E é claro que, em se tratando de Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo maior é o próprio Senhor Jesus. Ele sim foi aquele que inspirou o apóstolo João, como seu discípulo, a trilhar o caminho certo, a verdade, a vida, que é o próprio Senhor Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Muitos são aqueles que, para terem paz com todos aqueles que estão ao seu redor, muitos são aqueles que, para não entrarem em contenda e não se afastarem de amigos e familiares, acabam caindo no erro de dizer: é verdade, religião não se discute, cada um tem a sua, a gente respeita e está tudo bem. Tirando a parte do respeito, que é necessário realmente, esta história de que, olha, religião não se discute, cada um tem a sua, é muito perigosa. Porque há pessoas que estão num caminho que conduz à morte. Na verdade, todos nós já nascemos condenados à morte. O salmista diz que em pecado ele foi concebido pela sua mãe. E nós sabemos que nós também nascemos em pecado. Por mais que a gente olhe um bebezinho e a gente ache, olha que ser humano lindo, que bebê maravilhoso, mas no fundo ele tem pecado. Ele não é uma pessoa pura e necessita do amor do Senhor sendo manifesto na sua vida. Nós aqui, então, já na idade da razão, já com o raciocínio há muito tempo desenvolvido, já tendo aprendido a ler, raciocinar, interpretar o texto, nós temos mais responsabilidade ainda quando lemos esta palavra. E a responsabilidade é porque ela não é uma palavra qualquer, a Bíblia não é um livro qualquer, ela precisa ser encarada como a palavra de Deus. E é dessa forma que eu gostaria de te convidar a estar atento a estes versículos aqui neste momento. Não pense, olha, foram os versículos que o pastor Flávio leu. Não. Pense, é a palavra que Deus me disse através do apóstolo João. Porque Deus, ele amou o mundo de uma maneira tal que ele entregou o seu próprio Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, que é conhecido como o texto áureo da Bíblia, como o versículo que sintetiza praticamente toda a palavra de Deus, ele muitas vezes ele é mal interpretado. Muitas vezes, por conta de conhecermos desde criança, não prestamos atenção em cada verbo, em cada expressão que aqui está determinada como palavra de Deus pelo próprio Espírito Santo que inspirou João. Deus, ele ama o mundo, sim, de uma maneira tal que ele é capaz de enviar o seu próprio Filho. E diz a palavra do Senhor que na eternidade o Cordeiro já tinha sido imolado, Jesus já tinha sido morto, para que fossem salvos aqueles que creem no seu nome. E esse é o aspecto deste versículo. Não somente que Deus amou o mundo todo e deu o seu Filho unigênito, mas o para que ele fez isso. Ele fez isso para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o perecer é dito aqui, é claro que estamos falando de um perecer espiritual, da morte eterna, da condenação eterna, onde todos aqueles que não acreditam em Jesus vão pagar pelos seus pecados. Nós temos tido conhecimento do amor do Senhor, porque a sua palavra é revelada a nós de maneira clara pelo seu Santo Espírito. Mas nós precisamos nos avaliar, precisamos observar o texto, olharmos para nós e vermos se estamos enquadrados neste grupo dos que creem em Jesus ou no grupo daqueles que permanecem condenados porque não acreditam nele. E eu queria chamar a tua atenção com todo o amor pastoral. O fato de você estar na igreja não significa que você crê em Jesus. Você pode ser membro da igreja, pode dizer da boca para fora que crê, pode ser entrevistado pelo conselho, pode falar na frente de todos os irmãos, pode publicar a sua fé
e ainda assim, no seu coração, não acreditar. E este é um perigo muito grande, porque a igreja não é um clube, a igreja não é um local para que você se sinta bem, apesar de nós nos sentirmos bem. O Senhor nos dá esta bênção, esta dádiva de termos comunhão com os santos filhos de Deus. Mas o objetivo da igreja não é que nós estejamos bem. A igreja do Senhor é levantada como corpo de Cristo nesta terra para irmos adiante, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anunciar as boas novas da salvação, anunciar que este Deus que ama, ele entrega o seu Filho para que os que creem em Jesus não morram, mas tenham a vida eterna. É por isso que o versículo 17 está totalmente ligado ao 16, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor Jesus, ele vem ao mundo para salvar. O próprio apóstolo João diz no primeiro capítulo deste evangelho que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O apóstolo João também vem nos mostrar que a vida com Jesus é uma questão prática de negarmos a nós mesmos e também até mesmo aquela confiança no sustento que vem das nossas mãos para entendermos que tudo vem de Deus. E na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós somos os servos que precisamos obedecê-lo. E ele assim nos sustenta conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Deus ama o mundo ao ponto de entregar o seu Filho Jesus. Mas entendam, nem todos serão salvos. Por mais que Deus seja amor, serão salvos somente aqueles que creem que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus. O que significa crer em Jesus? Crer em Jesus significa aceitar a palavra do Senhor como verdadeira, tomar posição perante ela e perante a sociedade, defender esta palavra de maneira prática, amar e guardar os mandamentos do Senhor, mas principalmente amar a Deus acima de todas as coisas, que é o principal mandamento, e o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas pessoas falam sobre o amor, muitos cantores cantam sobre o amor, muitos poetas escrevem sobre o amor. Mas e a prática tem sido de amor? Observem a vida de Jesus e vamos entender juntos o que é o amor. Este Senhor Jesus, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de estar lá no céu sendo adorado pelos anjos, pelos serafins e também pelos querubins. De estar naquela comunhão perfeita e eterna com o Santo Espírito e com Deus Pai. E veio à terra se limitar num corpo humano, passando por necessidades humanas, a fim de que experimentasse de tudo, menos do pecado, e morresse a morte de cruz, sendo assim maldito, porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, no meu lugar e no teu lugar. Se você observa alguma imagem e ver ali um Cristo crucificado, você precisa entender duas verdades. A primeira é, quem deveria estar ali éramos eu e você. E a segunda é, ele não está ali, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele vive para sempre e virá buscar a sua igreja, a saber, aqueles que creem no seu nome, e não todo o mundo, apesar dele ser amor. Versículo 17, 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. Percebam, irmãos, que o julgamento, ele decorre simplesmente do fato das pessoas não crerem em Jesus. Isto já é suficiente para que elas permaneçam condenadas. Daí a importância de nós que conhecemos esta palavra não nos calarmos. Daí então também a importância de nós que conhecermos esta palavra anunciarmos ela diariamente. Daí a importância de vencermos a timidez, de deixarmos de lado a comodidade, de deixarmos de lado aquele pensamento, quem é do Senhor virá, os seus escolhidos Deus os chamará.
Deus os chamará sim, virão à presença do Senhor sim, quando eu e você abrirmos a nossa boca e pregarmos este evangelho anunciando o amor de Deus, que é de tal maneira que João não conseguiu explicar. Ele falou, é de tal maneira que ele entrega o seu próprio filho. Eu não preciso nem te perguntar se você teria coragem de entregar o seu filho para a morte, porque eu já sei a resposta. Deus teve esta coragem. O seu filho unigênito, ele entrega para que eu fosse perdoado dos meus pecados, para que você também que crê em Jesus fosse perdoado dos seus pecados. Percebam, irmãos, que troca injusta. Aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que é o bem, aquele que é amor, aquele que é bondade, aquele que é longanimidade, aquele que é sabedoria, aquele que é compaixão, aquele que é misericórdia, aquele que é caminho, verdade e vida, aquele que é luz. Ele se entrega para nós que já nascemos em pecado, já nascemos condenados e que já estávamos julgados quando não críamos no seu nome, quando não encontrávamos a razão de existir por não conhecermos a Jesus ainda. Jesus, ele se mantém firme na sua posição de amar ao mundo, tanto que o evangelho tem sido pregado. Nós precisamos também sermos firmes em crermos em Jesus. Diariamente precisamos fazer uma averiguação, uma diligência dentro de nós. Fazer como Davi fez, orando ao Senhor, vê se há em mim, ó Pai, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O nosso Pai Celestial, ele demonstra o seu amor para conosco. E nós? Temos demonstrado o nosso amor para com Deus? Temos entendido que se não praticarmos aquilo que ele nos ensina, na verdade nós não cremos nele? Apenas achamos que as suas palavras são belas, que trazem paz, que acalmam o coração? Versículo número 19, o julgamento qual é? É que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta comparação também entre trevas e luz permeia o Evangelho de João. E João vai dizer, olha, sabe qual é o julgamento? O julgamento é que Jesus, que é luz, veio ao mundo, mas as pessoas deste mundo preferiram ficar no pecado. É isso que significa amar mais as trevas do que a luz. E eu queria te convidar a refletir em algo que é muito importante para todos nós. Se há algum pecado que tem te escravizado, se há uma condição na tua vida que ainda não foi resolvida, se há uma situação que você sabe que é pecado, mesmo que você não use esta palavra, é tempo de se reconciliar com o Senhor. É tempo de olhar para Deus através da sua santa palavra, pedir perdão, pedir ao Senhor forças e voltarmos aonde erramos para consertarmos o erro. Na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, o Senhor há de nos fortalecer. O seu sangue é poderoso para apagar e lançar no mais profundo abismo todo e qualquer pecado. Porém, irmãos, nós precisamos também estarmos presentes nesta salvação de Cristo, no sentido de que, alcançados por ela, nos tornamos novas criaturas. E novas criaturas têm novas atitudes. E novas atitudes requerem de nós um comportamento novo. E este comportamento só é possível através de uma vida onde o Espírito Santo de Deus chega à sua plenitude. E esta plenitude não será alcançada se enchermos a nossa mente de outras coisas que não são a palavra de Deus. O Senhor tem nos chamado a uma vida cristã genuína, a uma vida de participação, a uma vida de compromisso com Ele. Não pense que compromisso é ir à igreja quando você puder ir à igreja. Não pense que compromisso é somente o dar o dízimo. Não pense que compromisso é somente não faltar às assembleias da igreja. Compromisso com Deus
é amá-lo incondicionalmente. É olhar para esta palavra e guardá-la. Guardá-la no sentido de tê-la no coração e praticá-la a cada dia. Porque de outra forma, irmãos, já estamos condenados. E o pior tipo de condenação e o pior tipo de julgamento é sobre aquele que pensa que não estava fazendo nada de errado. O Senhor não nos tomará por inocentes, principalmente aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e a rejeitaram. O Senhor não nos tomará por inocentes. Versículo número 20. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Este é um pensamento que pode parecer óbvio, mas João faz questão de registrá-lo, porque assim o Espírito nos ensina. Ora, aquela pessoa que faz coisas erradas, ela se esconde, ela fica nas trevas, ela não quer mostrar para os outros o que tem feito. É por isso que faz as escondidas. É por isso que está sempre mentindo. É por isso que um abismo chama outro abismo. Versículo número 21. Em contrapartida, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O Senhor quer nos abençoar com a oportunidade de vivermos na luz, de praticarmos o bem e mostrarmos para o mundo todo que este amor nos salvou e que é por isso que nós vivemos para Ele. Porque não adianta saber o versículo 16 de cor. Se nós não cremos nele de verdade, continuamos condenados. Mas a boa nova do Evangelho é: hoje é dia de salvação. Creia em Jesus. Arrependa-se do seu pecado. Abandone os vícios. Abandone o egocentrismo. Abandone a idolatria a si mesmo. Abandone toda e qualquer coisa que te afaste de Deus, da palavra de Deus e da casa de Deus. Ame a sua família, invista tempo com ela. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina os versículos da palavra do Senhor para que ela saiba de cor. Quem sabe no futuro vai ser proibida a Bíblia e ela já vai ter no seu coração cada versículo para alimentá-la, para poder fortificá-la, a palavra que traz esperança ao seu dia a dia. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis nesta terra. Coisas estranhas têm acontecido. A liberdade de muitos tem sido tirada. A perseguição aos cristãos não é algo que está somente lá fora. Quem sabe em países, declaradamente não cristãos, mas é algo que tem atingido o Brasil. Vamos estar atentos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não nos enganemos e nem enganemos os outros. Não vamos concordar com esta ideia de que religião, o importante é cada um ter a sua. Na verdade, religião é o que menos importa. O que importa é o nosso relacionamento com Jesus. O que importa é sermos dele de verdade. Que assim seja na nossa vida todos os dias, não somente aos domingos, não somente quando estamos felizes, não somente quando a despensa está cheia, mas no tempo da aflição também, no tempo da dificuldade, no tempo da dor e da doença. Ele continua sendo o Senhor. Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da morte, Ele é Senhor de todo aquele que nele crê. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus do universo e Ele voltará para julgar aqueles que não creram no seu nome e para dizer àqueles que acreditam nele: vinde benditos de meu Pai. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é verdadeira e a minha oração é que o Espírito Santo te converta. A minha oração é que este mesmo Espírito Santo te mantenha firme nesta palavra e que a cada manhã as misericórdias sejam renovadas para que nós possamos pregar o Evangelho, sentir este amor e termos a alegria de vermos outras pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Amado Deus, assim como o teu servo João
não conseguiu encontrar palavras para dizer como era o teu amor, nós também não encontramos estas palavras. Assim como o teu servo João precisou dizer, olha, é de uma maneira tal que ele entregou o seu filho Jesus. Nós também podemos dizer, é de uma maneira tal que além de entregar o seu filho Jesus, o Senhor ainda nos dá a fé necessária para acreditarmos em Ti e acreditarmos que Jesus é o Senhor. Ó Pai, nós não temos palavras para Te agradecer por tão grande amor. Nós sentimos este amor a cada dia. Nós sentimos, ó Pai, o Teu cuidado sendo renovado por nós e pela nossa família a cada dia. As nossas famílias têm sido abençoadas e protegidas de todo o mal, e isso alegra o nosso coração, mas queremos declarar que isto é para a Tua honra e que isto é para a Tua glória. Nós temos visto também o Senhor nos sustentar, mesmo em meio à dificuldade, mesmo às vezes encarando o desemprego, e nada tem nos faltado. Ó Deus, continua a operar maravilhas no meio do Teu povo, mas em especial nesse momento, queremos Te pedir por aqueles que ainda não são Teu povo, por aqueles que não conseguem entender o Teu amor. Ó Deus, que esta noite seja noite de salvação, que eles sejam tocados pelo Teu Santo Espírito e que em nome de Jesus, mesmo sem entender, eles creiam e que o Senhor assim os ensine e que o Senhor faça-os sentir este amor cada vez mais forte, cada vez mais intenso, cada vez mais perceptível e verdadeiro na vida de cada um. Te pedimos, ó Deus, a libertação, ó Deus, dos vícios, do pecado. Te pedimos, ó Pai, libertação espiritual, quem sabe, ó Pai, de acordos feitos com entidades que não são deuses verdadeiros, porque na verdade só o Senhor é Deus. Te pedimos a libertação para aqueles, ó Pai, que fizeram pactos com o inimigo, para aqueles, ó Pai, que sem perceber, achando que estavam diante de pessoas do bem, estavam entregando suas almas para o maligno. Que estas pessoas sejam libertas e que tenham a coragem de ir ao Teu encontro, ó Pai, respondendo sim ao Teu chamado, ao toque do Teu Santo Espírito. Cremos, ó Pai, que isto é possível, porque a Tua graça é irresistível, porque o Teu amor é incondicional e o Senhor tem manifestado assim a Tua vontade sobre nossas vidas. Ó Deus maravilhoso, ó Deus amoroso, Deus do apóstolo João, Deus nosso, a Ti, Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, confiados no poder do sangue do Teu Filho Jesus, confiados que o Senhor está a cuidar de nós, confiados que o Senhor requer de nós este arrependimento. Mas, ó Pai, queremos Te dizer que não queremos nos acostumar a Te pedir perdão, mas queremos nos acostumar a errar cada vez menos. Queremos, ó Pai, acertar o alvo, vivermos segundo a Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, fortalece-nos, Deus, e alcança aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, meu guia E teu amigo. amigo e protetor. Ele conduz os teus passos, quem guarda o teu caminho. O meu bom pastor. E quando você sentir temor, você pode confiar. Confia. Temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder. E o Senhor dará ordem aos teus anjos para te proteger. O Senhor que guarda a tua entrada e a tua saída. Ele que esquadrinha os teus passos, conhece os teus pensamentos. Nele você pode confiar. Aleluia. Amigo e protetor,
és meu guia, Jesus, tu és meu guia, meu bom pastor, meu bom pastor, meu protetor. meu É protetor. por isso que eu confio em ti. Em ti eu confiarei. Confio em ti. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra e que governa soberanamente sobre nós, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, sobre os menores e sobre os maiores, sobre os enfermos trazendo a cura, sobre os desanimados trazendo a alegria da tua salvação, sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Uma semana abençoadíssima na presença do Senhor Jesus. Que o amor de Deus transborde na sua vida e pela sua vida, para que você possa abençoar e amar o teu próximo como a si mesmo. Que seja assim nas nossas vidas e que o Senhor seja glorificado através delas. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.